Olá, a gente vai começar de novo a gravação, então, aqui das nossas aulas do catecismo ou da doutrina, você decide como quer chamar. Na verdade, pode ser para adultos, pode ser para crianças. Aqui nós usamos esse manual Crescendo em Cristo, que é usado para instrução das crianças que pretendem assumir a sua fé como adultos, assim a gente diz na Igreja Luterana. Isso acontece hoje em dia por volta dos 12, 14, 16 anos. Cada igreja tem a sua prática, cada congregação, aliás, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil costuma ter a sua idade, mas é mais ou menos por aí. E a preparação é para que cada um, então, assuma a sua fé diante da igreja e também a partir da confirmação, que é o final deste processo, as crianças são encaminhadas para tomar a Santa Ceia, para uma vida mais ativa, digamos assim, na congregação adulta. Deixam de ser, então, as crianças da congregação e se tornam agora membros da congregação como os demais. O texto que nós queremos estudar hoje, só ver a lição que a gente vai passar hoje, eu disse no vídeo anterior que seria o Deus triuno. E essa questão do Deus triuno é algo que às vezes nos dá bastante dificuldade. Por exemplo, como é que a gente vai entender que Deus é um e é três ao mesmo tempo? Aliás, é possível entender isso? Será que é possível entender? E a aula de hoje vai estar dividida nestes poucos slides aqui. Deus triuno, uns versículos e ali o final para a gente conversar um pouquinho. Nós vamos então falar do Deus triuno, nosso Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ali está escrito em latim, mas me parece que é muito fácil de entender. A gente tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está até abreviado. Deus. Curiosamente, aqui é uma letra V, porque o V é uma invenção meio recente da linguagem. O V não, na verdade, o U é uma invenção meio recente. Por isso que Deus ali é com a letra V, que fazia as vezes do U e do V em algumas línguas. Então a gente tem aqui, nesse símbolo aqui que tenta descrever a Trindade de uma forma que a gente consiga tentar entender alguma coisa. O nome desse símbolo é triquetra. O nome já não é fácil, né? Mas é triquetra. E o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Contudo, o Pai é Deus. O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso parece complicado e talvez até seja complicado se a gente for tentar entender racionalmente, porque muitas das coisas que tem nas nossas questões são questões de fé. E se você for tentar entender racionalmente questões de fé, você dificilmente vai conseguir. A gente tem o credo, por exemplo. O credo é uma confissão de fé. Aqui, o que foi usado num domingo passado aqui na minha congregação aqui em Nova Venécia, onde eu estou morando hoje. A gente usa no domingo da Santíssima Trindade, que é o primeiro domingo após Pentecostes, que foi semana passada, o credo atanasiano. Credo é uma palavra em latim que quer dizer creio. Hoje em dia parece que a pessoa se assustou com alguma coisa. Credo? Não é. Talvez tomou essa forma, mas na verdade credo significa creio. O mais conhecido, também confessado pela Igreja Católica, é o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois deste tem um pouquinho mais longo, em outro período da história a Igreja confessou, o credo niceno, que aumenta um pouquinho as explicações por causa do período histórico que a Igreja vivia e de situações que a Igreja precisava confessar a sua fé. E quando se duvidava do Espírito Santo, do Filho e do Pai como sendo um único Deus, a Igreja criou o credo atanasiano. Um professor meu dizia assim, o credo apostólico não foi feito pelos apóstolos,
o credo niceno não foi feito em Niceia e o credo atanasiano não foi escrito por Atanásio. Então, o nome deles, na verdade, é mais por outras situações. O importante é o que ele fala. E eu só vou passar um pedaço dele para vocês. Ele pode ser encontrado na internet com uma ou outra palavra, dependendo da tradução que se tem. Voltei aqui, a liturgia estava no lugar errado, não estava no credo atanasiano, acho que vocês puderam ver nas telas anteriores. E o que nos interessa, na verdade, é a tela do credo atanasiano. Então vamos ao início do credo atanasiano. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deverá ter a verdadeira fé cristã. O credo já começa pelo básico. Se você quer ser salvo. Se você não está nem aí para a sua eternidade, se você não se importa de passar a eternidade no inferno, talvez isso não te diga respeito. Mas todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em totalidade e pureza, palavras-chave aqui, porque tem muita mistura e muita gente tira partes da fé cristã para agradar um ou outro, ou para enriquecer, para encher seus bolsos. Sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância divina, pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. Aqui começam umas palavras um pouco mais difíceis. O Pai é incriado, ninguém criou. O Filho é incriado. O Espírito Santo é incriado. Referir-se a Jesus Cristo como criatura está errado. Jesus Cristo não foi criado. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. E assim o credo é o credo mais longo que a igreja costuma confessar no seu dia a dia. Vou deixar pelo menos um link aqui na descrição para que você tenha esse texto. Acho que eu vou colocar no meu blog, aí você pode a qualquer tempo recuperar esse texto, pode ler também, aprender, ensinar para os seus filhos. Eu acho que a Igreja Católica também, em um domingo pelo menos no ano, confessa esse credo, o credo atanasiano. Então vamos voltar à nossa aula. Vamos trazer de volta o menininho. Trazer de volta o menininho aí que está ensinando sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E com base no nosso livro aqui, pediu-se para ler a história de Mateus 3, 13 a 17. Depois você pode ler da sua Bíblia esse texto da história do batismo de Jesus. Mas o que é que acontece no batismo de Jesus? A gente tem ali as três pessoas da Trindade presentes. A gente tem a voz do céu, que é o Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo aparece em forma de uma pomba. Vamos ao nosso próximo slide aqui. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Note, eu estou usando a Bíblia da Nova Tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. A propósito, até hoje em dia, sempre que se quer representar o Espírito Santo, ou é chamas de fogo ou uma pomba, porque essas manifestações a gente vê presentes aí em volta da história de Jesus. Deus é um, mas é três.
Por que Jesus foi batizado por João? Ele foi batizado ali no início de seu ministério público, assim a gente diz. Ele não precisava ser batizado, mas ele mesmo disse: deixe para que toda a lei se cumpra, para que tudo se faça, eu vou ser batizado também. O batismo que Jesus nos deixa mais tarde, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, não é este batismo aqui. Esse batismo aqui era algo mais simbólico, algo que as pessoas faziam para mostrar que estavam mudando de vida ou que gostariam de mudar de vida. O batismo que Jesus nos deixa, e sobre ele a gente vai ter uma lição específica, pelo menos uma, o batismo que Jesus nos deixa é sacramento, é Deus agindo em nós e é Deus perdoando os nossos pecados. Então Jesus foi batizado por João e a resposta que ele dá: deixe para que se cumpra tudo aquilo que está previsto. Em Mateus 3, 13 a 17, a gente acabou de ler, as três pessoas da Trindade estão presentes. Onde estão? Falei no início, só para relembrar, estão presentes no Filho sendo batizado, no Espírito Santo que aparece como uma pomba e na voz do Pai. Que palavras o seu pastor usou no dia do seu batismo? Aliás, você é batizado? É importante saber se você é batizado de uma forma que está na Bíblia. A Bíblia tem a descrição correta de como deve ser um batismo. O batismo não é um rito de passagem que alguém decidiu fazer. A gente não faz só porque Deus mandou fazer, a gente faz porque crê que ali está a salvação. E Pedro vai dizer isso: o batismo agora salva vocês. Ele não diz: olha, batizem porque um dia vocês vão ser salvos. Ele diz: o batismo agora salva vocês. Então, quais palavras o seu pastor usou? Provavelmente foi: eu te batizo. Aliás, falou o seu nome, né? E eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Normalmente é assim. O batismo é coisa simples, na simplicidade de Deus. Vamos ver isso aqui? Onde é que está Jesus? Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que está Deus? Você conseguiria ver aqui? Sei que a imagem talvez vai ficar por cima aí, mas vamos lá. Jesus, 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 o Filho, que é Jesus, aparece 5 vezes. Deus Pai aparece ali e aparece depois como uma voz. E o Espírito Santo, será que aparece? O Espírito aparece também. Mesmo que seja apenas uma vez, ele está lá presente. Uma vez no texto. Ele estava lá presente de fato. Versículos que você poderia decorar. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. O outro, sabemos que existe somente um Deus. Apesar dele ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um único Deus. Que a graça do nosso Senhor, eu falo tantas vezes isso como nosso Senhor, que aqui eu já li de memória, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Uma bênção proferida pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Isso mostra que os apóstolos reconheciam a Trindade. E se alguém depois, na igreja cristã mais adiante, vai esquecendo-se da Trindade, está complicada a situação. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Antes da gente ver o que a gente aprende disso aí, dessa lição de hoje, a nossa doutrina bíblica ensina que o nosso Deus é maravilhoso. Eu estou vendo alguns destaques aqui do livro que está na descrição aí, se você quiser comprar o livro-texto e fazer a instrução com seus filhos de repente. Nosso Deus é maravilhoso, é um único ser
indivisível e não há nenhum outro igual a ele. Só Deus é Deus. Deus é constituído de 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós chamamos Deus Trino ou Deus Triuno. Tem diferença na palavra aí, mas é o mesmo Deus em 3 pessoas, ou ainda a Santíssima Trindade. Não é possível compreender essa verdade. Tem coisa que a gente simplesmente não vai compreender da fé. Mas Deus não nos pediu, e graças a Deus que é assim, porque a nossa mente não é capaz de abarcar a grandiosidade de Deus. Deus não nos pediu, me entenda, Deus nos pediu, creia. E eu vou enviar o Espírito Santo para fazer que vocês creiam. Então, retomando aqui, não é possível compreender essa verdade, mas eu creio porque Deus mesmo a revelou na Bíblia. Alegro-me em saber que as 3 pessoas divinas trabalham conjuntamente para a minha felicidade, não só neste mundo, isso precisa se dizer. Às vezes parece que o cristão está no mundo para ser feliz, não é verdade. A gente está no mundo também para ser feliz. Vamos ter momentos de tristeza, vamos ter momentos de angústia, mas a nossa felicidade desejada está na vida eterna. Então, nossa felicidade plena ainda virá. Então, Deus quer a nossa felicidade como meu Criador, meu Redentor e meu Santificador. E o que é que eu aprendo dessa lição? Sei que Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, está agindo e trabalhando para o meu bem. Por isso, eu creio nele e procurarei servi-lo e adorá-lo com toda a minha alma e com todo o meu coração. A Bíblia ainda diria com todo o meu entendimento. Mas quando o nosso entendimento falhar, quando a nossa capacidade racional não compreender Deus, saiba que isso é normal, porque Deus é muito maior do que a razão humana possa compreender. Deus faz coisas parecerem o contrário do que a gente acha que deveria ser. Por exemplo, eu deveria ser condenado por todos os meus pecados. Ao contrário disso, pela fé em Jesus Cristo, eu posso ser salvo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí que a gente vai conversando. Estes materiais, repito, tem por base o livro que está aqui na descrição, e se você quiser pode usar também para instruir seus filhos. Talvez você esteja num local, num país onde a igreja está longe de você e você gostaria de instruir seus filhos na fé cristã. Se eu puder ajudar de alguma forma, é só entrar em contato que a gente vê como ajuda. Mas com este vídeo e com o livro que eu indico já desde o primeiro momento desse vídeo, naquele QR Code, você certamente é capaz de ensinar a palavra de Deus um pouco mais profundamente para os seus filhos. Que Deus te abençoe e fique em paz, na paz de Cristo.